Francisco Carlos Monteiro Filho, eu sou diretor de comissão temática e trabalho no Cine Telebrasil. Queria inicialmente agradecer a coordenação do evento pelo convite para moderar esse debate, né? Nós vamos debater hoje sobre responsabilidade social, TIC, na educação, e serão discutidos aqui as soluções e as maneiras da forma com que as soluções completas com TIC podem ser aplicadas ao desenvolvimento da educação e da aprendizagem com tecnologia no Brasil. Essa sessão foi organizada pelo próprio grupo de trabalho TIC em educação, que é um grupo de trabalho que é conduzido pela Telebrasil e foi organizado a pedido da própria associação esse debate para que a gente possa internalizar de forma mais ampla na sociedade esse tema. A ideia que nós vamos colocar aqui é que cada empresa apresente em 20 minutos os projetos que estão sendo desenvolvidos e as perspectivas de adoção das plataformas de TIC como aliada para melhorar as competências de educadores e estudantes e, consequentemente, a qualidade da educação no Brasil. Tem um artigo, inclusive, que a Folha de São Paulo publicou no domingo, um editorial, mostrando que, sem uma educação, sem melhoria da educação, a economia brasileira não vai crescer no ritmo que ela está sendo planejada. Então, ele demonstra isso de forma bastante clara no editorial da Folha do domingo. Como é que vai ser o mecanismo de trabalho aqui? Cada palestrante vai fazer uma apresentação de 20 minutos, tá? E, após a apresentação, o palestrante se dirige à mesa e, após as apresentações, nós vamos fazer um debate de 10 minutos, vamos abrir as perguntas para a plateia. Tá? Nós contaremos aqui com os seguintes palestrantes. Tá? A Mílada Tonarelli Gonçalves, da Telefônica Vivo. Em seguida, a Branca Luísa, do Instituto Embratel, vai fazer a apresentação. Em terceiro lugar, a Paola Scampini, da Oi Futuro. E fecharemos com a Tatiana Weinheber, da GVT. Ok? Esse é um momento realmente muito interessante para o Brasil, onde a gente já nota sinais de que a gente está no caminho certo nesse processo de diminuição da exclusão digital no Brasil. Antes de passar a palavra aqui para a Mílada, eu gostaria de colocar um dado para vocês que eu reputo da máxima importância, que é o seguinte, e esse dado foi levantado na recente pesquisa de TIC domicílios. Tá? De 2005 a 2011, o número de internautas no Brasil cresceu 143%, chegando a 77,7 milhões. O Brasil tem a quarta ou quinta base mundial de internautas. Tá? A população brasileira, nesse período, cresceu 9,7%. Ele cresceu cerca de 12 vezes maior o crescimento de internauta do que o crescimento da população. E o interessante é que esse aumento dos internautas se deu em todas as camadas sociais, e principalmente nas faixas de baixa renda. E observou-se também, e por isso que eu falo de redução da exclusão digital, porque o número de internautas no Nordeste, que participava com 10% no total de internauta nacional, subiu para 30%. Então, esses dados são incontestáveis, mas eu queria colocar isso aqui inicialmente e vou passar a palavra agora para a Mílada Tonarelli Gonçalves, da Telefônica Vivo, que nos vai brindar aqui com a apresentação. Ok? Mílada, 20 minutos, tá? Boa tarde a todos. Tereza ali atrás. Eu sou a Mila Gonçalves, da Fundação Telefônica Vivo. Vou falar um pouquinho da Fundação como um todo e depois vou entrar nos projetos de educação. Queria agradecer, antes de tudo, esse espaço. Acho que a gente, no nosso grupo, né, GT-TIC Educação, que há mais de um ano a gente começou a se reunir e a gente tem trocado bastante. Eu acho que é
é uma experiência nova, né, de todas as operadoras juntas, pensando em projetos e nas melhorias da educação que a gente quer fazer. E é a primeira vez que a gente se reúne, todo mundo aqui, num mesmo evento, para falar de cada um dos projetos. Espero que a gente dê mais passos, além desses, juntos. Bom, a Fundação Telefônica, ela é a fundação do Grupo Telefônica. A gente tem presença em 16 países, a maioria dos países na América Latina, alguns no leste europeu e Reino Unido. E no Brasil a gente está desde de 99, né? Então, desde a chegada da Telefônica no Brasil, a fundação chegou junto. Ela é a terceira fundação mais antiga do grupo, salvo Espanha e Argentina. E depois de 13 anos, né, depois de 10 anos, na verdade, 10, 11 anos, a gente fez uma bela revisão do nosso portfólio de projetos e da nossa missão, no momento quando a gente se incorporou com o Instituto Vivo, né? Então, com a aquisição da Vivo, a Vivo também tinha um instituto e a gente unificou todas as operações na companhia e também na fundação. Então, por isso, hoje, Fundação Telefônica Vivo. E foi uma oportunidade muito interessante para a gente rever a nossa missão, nossa visão, nossos valores. E hoje essa é a nossa missão e a nossa visão. Então a gente acredita que conectando pessoas e instituições, isso é muito importante. E aí eu ressalvo a questão das redes, das colaborações entre instituições de diferentes níveis e setores. A gente acredita que a gente pode transformar o mundo, né? Criar um mundo mais generoso, mais inclusivo e mais justo. E fazemos isso utilizando as tecnologias de forma inovadora para potencializar a aprendizagem, o conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento social e pessoal. Então, essa é a nossa missão e a nossa visão. A gente trabalha com 4 linhas de atuação. Então, a Fundação tem 4 eixos. O primeiro eixo da infância é uma causa que a gente tem do combate ao trabalho infantil. Então, a gente tem uma atuação bastante grande, desde o atendimento direto de crianças no combate ao trabalho infantil, principalmente agora no Norte e Nordeste, na região do semiárido, e uma atuação também de mobilização social, com campanhas, com vídeos, com projetos que envolvam municípios, prefeituras, nesse combate ao trabalho infantil, que, de alguma forma, está muito relacionada com a educação e a aprendizagem, né? Essas duas áreas conversam muito, porque a criança que trabalha é aquela que não vai para a escola, ou aquela que vai para a escola, mas não está muito engajada no seu estudo. Então, uma forma de você combater o trabalho infantil é você oferecer uma educação de maior qualidade, para a criança não evada e que ela continue progredindo nos seus estudos. Então, são áreas muito relacionadas. Na área de educação e aprendizagem, a gente está trabalhando para gerar novos modelos e metodologias de aprendizagem com tecnologias, né, aderentes a esse século, né, as necessidades do século XXI, as competências do século XXI, e pensando de que forma que a gente consegue contribuir para uma mudança nesse cenário da educação que a gente tem no nosso país, nos resultados que a gente tem no nosso país. A área de inovação social é uma área nova na Fundação Telefônica. Ela vem muito da expertise do Instituto Vivo, que trabalhava com comunidades, e aqui a gente está focando no público jovem. Então, de que forma que o jovem empreendedor, com o uso das tecnologias, pode transformar a sua comunidade, né? De que forma que ele pode desenvolver o seu território. Então, aqui a gente tem alguns projetos novos, iniciando, e os projetos que eram do Instituto Vivo, alguns bastante já premiados, como Belterra, Pescando na Rede com 3G, que o nosso parceiro é a Qualcomm, que inclusive está aqui também. E essa é uma linha de atuação que a gente incorporou e ela é nova. E no voluntariado é uma ação interna, é a Fundação Telefônica que lidera dentro do grupo essa ação do voluntariado, não é uma ação só nossa, claro que envolve outras áreas da empresa, RH, comunicação, porque é uma ação interna, mas a gente que lidera, e a ideia é aumentar cada vez mais a prática do voluntariado dos nossos colaboradores, né? O orgulho de pertencimento e de que forma que as pessoas podem doar um pouco do seu tempo, da sua energia em prol de ações voluntárias. Então, basicamente, são essas as nossas linhas.
Além disso, a gente tem uma linha também, linhas que perpassam, né, os programas. Essa aqui é a área de programa social, que são as linhas de comunicação, eventos e mobilização de pessoas. Na área da educação, que é o que eu me preparei para contar um pouquinho para vocês, esse é o mapa, esse é o nosso panorama de um ano para cá, né? Então, como eu comentei, a oportunidade da fusão com o Instituto Vivo, ter completado mais de 10 anos de atuação no Brasil, nos permitiu, né, nos provocou a fazer uma revisão de todo o nosso portfólio de projetos. E alguns deles, os mais antigos, para quem já conhecia a atuação da Fundação Telefônica, a gente teve um portal Educarrede como um grande projeto nosso na primeira década do ano de 2000. Então, a gente era um portal educacional, ele é ainda, né, ele não deixou de estar no ar, e ele nasceu num momento onde a gente não tinha ainda um portal gratuito para a escola pública no Brasil. Então, a gente começou com um portal de educação, mas hoje a gente viu que esse espaço já está bastante... o espaço, a internet como um espaço para produção de conteúdo, hoje ela é muito diferente dos anos 2000. Né? Então, hoje já tem muita gente atuando, as próprias secretarias, o próprio MEC com o portal do professor, outras operadoras, outras instituições de pesquisa. Então, esse foi um projeto que a gente está agora num processo de descontinuidade para poder deixar a nova área também crescer, né? A gente precisa abandonar algumas coisas para poder construir outras. E esse nosso principal... Qual é o nosso direcionador estratégico? Né? Gerar modelos e metodologias educacionais inovadoras para o século XXI. Então, a gente está falando desde investir para a criação de um novo modelo educacional, e aí eu estou falando de novas escolas inovadoras, escolas ou formas de educação que estejam para além da escola. E aqui é o modelo mesmo, não é só a prática do professor dentro da sala de aula. É pensar uma escola diferente, uma escola onde as pessoas estejam conectadas, onde o aluno é muito mais protagonista na sua aprendizagem, onde não necessariamente as disciplinas estão divididas, né, de 50 em 50 minutos, bate sinal, se troca, entra o professor, muda de assunto. Então, é um novo modelo. Né? Que novos modelos são esses possíveis para a gente dar conta de desenvolver crianças e jovens mais adequados para esse século que a gente vive, né? Onde a colaboração, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, inovação é tão necessário. São tão necessárias essas competências, e esse modelo atual que a gente tem hoje, fragmentado, compartimentado, com o professor ainda expondo conteúdo, o aluno mais passivo, não dá conta de criar, né, de criar esses cidadãos que vão que vão poder fazer nosso país se desenvolver. Então, essa é uma linha que vai pensar novos modelos educacionais, né, uma coisa mais radical. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não vai mudar todas as 200 mil escolas só públicas que existem no país. Né? Não é assim, então agora vamos ter um modelo novo, todo mundo que leva para a rede. Não é assim. Claro que a gente precisa antecipar tendências, mas a gente também precisa trabalhar com o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje é um modelo onde as escolas ainda estão organizadas em salas de aula, em disciplinas. E de que forma que a tecnologia pode melhorar o processo de ensino e de aprendizagem dentro desse contexto? A gente acredita que pode também melhorar dentro desse novo contexto. E, por isso, a gente aposta nessa diversificação do portfólio de metodologias de aprendizagem com tecnologias. O que significa? Né? O que a gente quer com essa linha? A gente percebe que, hoje, o mercado de educação e tecnologias é um mercado em crescimento, em expansão. Então, são empresas, tem muita gente querendo construir soluções para a educação. Né? Próprias editoras, revendo a questão do livro didático. Só que... O que, de fato, melhora a aprendizagem? Quem está fazendo esse olhar cuidadoso? Né? Porque quem produz sempre tende a dizer que o seu produto é bom. Né? Ninguém vai dizer, olha, eu fiz um game, mas eu não sei se ele funciona muito bem. Né? Geralmente, as pessoas falam, não, olha, ele vai aprender mesmo matemática. E às vezes, as empresas, startups, não têm a possibilidade de investir em pesquisa.
né? Então, a gente está agora construindo esse portfólio de metodologias. E o que a gente faz, basicamente? A gente apoia desde o desenvolvimento de novas metodologias de aprendizagem, aí são games, softwares, plataformas, várias, ou a gente só apoia a validação da metodologia. Então, o que significa validar uma metodologia? A metodologia está pronta, você tem, por exemplo, um game, você faz um acordo com uma secretaria, uma rede de escolas, um grupo de escolas sempre públicas, a gente só trabalha com escolas públicas na Fundação Telefônica, e você contrata uma instituição, uma universidade, uma instituição de avaliação, que vai te fazer um marco zero, aí você cuida da implementação dessa metodologia e, depois, no final, valida se, de fato, as crianças aprenderam o que deveriam aprender, né, o que o game está se propondo. O que a gente acredita? A gente acredita que, dessa forma, a gente consegue ajudar um pouco quem tem que escolher essas compras, né? Então, a gente sempre fica pensando, puxa vida, imagina um secretário de educação, não das grandes cidades que tem uma equipe grande, mas a maioria das cidades, que são cidades pequenas, como que ele decide o que ele coloca na sua escola, né? Como é que é isso? E será que ele tem uma equipe técnica que faça uma análise? E a gente sabe que não tem. Não tem. Tem as diretrizes. O MEC ajuda muito nesse sentido, você tem as diretrizes do MEC, mas que também não estão olhando só para essa questão das tecnologias. Então, a gente entende que conseguir validar uma ou outra metodologia ajuda esse decisor, né? Essa pessoa que vai fazer essa escolha, mas também ajuda a sociedade a entender se a tecnologia, de fato, ajuda ou não na aprendizagem, né? A gente sabe que muitas pesquisas ainda não conseguiram comprovar se, de fato, as crianças aprendem melhor ou não com o uso das tecnologias. Algumas até comprovam o contrário. Mas por quê? Como foram formuladas essas pesquisas, né? Você cuidou da implementação? Porque, como não tem uma coisa muito focada na educação e na tecnologia, você faz lá uma pesquisa enorme, põe uma perguntinha sobre: você usou o computador para estudar matemática? E aí você, então, se você usou o computador, você não aprendeu melhor matemática. Então, a gente percebeu que a gente sentiu falta de pesquisas mais focadas. Então, bem organizada. Prova inicial, implementação, prova final, com universidade, com método científico, com grupo controle. E essa é a ideia nessa diversificação do portfólio de metodologias. Então, são esses dois grandes objetivos, e aqui a gente tem alguns dos projetos que a gente está desenvolvendo. Não são todos, mas são os principais. E a gente tem projetos que são projetos próprios, que aí eu digo que é uma iniciativa da Fundação Telefônica, algumas vezes do Brasil, algumas vezes global. Então, o Aula Fundação Telefônica e o Encontro Internacional de Educação são dois projetos internacionais, onde os 13 países da América Latina participam. E o Escolas Rurais Conectadas é um projeto local nosso, aqui da Fundação, que a gente começou o ano passado e que a gente acredita que vai ter muito ainda o que crescer, né? Já antevendo a questão das escolas rurais que vão ser conectadas por conta do leilão 4G, a gente sabe que a gente vai ter uma demanda grande, né? E como a tecnologia chega nesse ambiente rural? Porque no ambiente urbano a gente já está há alguns anos, todos nós aqui, trabalhando e aprendendo muita coisa. E no rural, de alguma forma, também, mas não ainda tão amplamente, né, com o país inteiro conectado. Como eu comentei com vocês, né, quando eu falei da missão, a questão de conectar pessoas e instituições. Então, a gente está trabalhando muito em parceria. A Fundação optou por ter menos projetos próprios e mais projetos em parceria com outras instituições. E, em alguns projetos, a gente lidera, outros projetos, outras fundações lideram. Então, por exemplo, o Khan Academy, que é um grande, né, que ficou bastante exposto, acho que a maioria das pessoas aqui escutaram a respeito, é um projeto da Fundação Lehman, eles trouxeram para o Brasil, convidaram o Instituto Natura, Instituto Península e Fundação Telefônica para entrar no programa. O Gente também é um outro projeto que ganhou uma certa visibilidade na mídia, é uma escola, é um projeto da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. A Fundação Telefônica foi o primeiro parceiro a entrar,
E é um projeto de um novo conceito de escola. E, além de nós, tem lá inúmeros parceiros, muitos, acho que são 10 parceiros. E o que a gente está aprendendo, né, com essas parcerias? É que a gente não erra sozinho, então, se a gente erra junto, e a gente também acerta juntos. Então, acho que tira um pouco aquela responsabilidade de você tem que ter a solução. A Fundação Telefônica não tem essa solução, né? E também, talvez, nem só a Natura, e nem só o Itaú BBA, e nem só a Lehman, mas juntos. O que a gente pode fazer? Então, a gente consegue ter mais projetos, e projetos onde você tem outros atores compartilhando redes. Então, cada um entra com a sua rede. A gente entra com a nossa rede de parceiros, né? O know-how, os conhecidos e tudo mais que cada instituição já tem. Então, a gente está trabalhando muito em parceria, e esses 2 projetos, né, então, são os 2 projetos que estão na linha, como eu comentei, das escolas inovadoras. Hoje a gente tem 4 escolas nessa linha de escola diferente, que quebrou paredes, e o Gente é uma delas, que é uma escola que foi concebida pela secretaria, e a escola foi convidada a mudar. Já essas escolas que inovam é o contrário, são escolas que já inovaram sem tecnologia. Então, já estão há 10 anos, 5 anos, sem paredes, os alunos todos organizados em grupos, não tem mais o professor expositor, já tem uma outra dinâmica, só que sem usar tecnologia. A gente foi procurá-los. Eles precisam de muito apoio, né? Precisavam de muito apoio, não estavam assim não tinha dentro da própria Secretaria Municipal de São Paulo uma atenção grande para essas escolas. E a gente percebeu aí uma oportunidade enorme de ter um novo modelo, e a gente os convidou. Eles deixaram, né? Pedimos permissão, eles nos deixaram ajudá-los, né? E fazer junto esse percurso. Agora, então, eles entram numa nova etapa, né, de ter uma escola inovadora com o uso de tecnologias. É a Escola Campos Sales, MF Campos Sales, no Heliópolis, e o Amorim Lima, no Butantã. E os demais são metodologias que a gente está avaliando, né, games, principalmente, o Plinks, com o Instituto Ayrton Senna, o LUDES, junto com o BBA, e o Pé de Vento também é uma outra tecnologia da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Khan Academy, que eu já comentei com vocês. E, além disso, a gente apoia projetos, né? Apoios institucionais que não estejam tão ligados a esses 2 objetivos principais, mas que são ações importantes que ajudam e qualificam a educação, seja no âmbito nacional ou local. Então, a gente tem o Todos pela Educação, a gente apoia o Todos pela Educação, a gente apoia o Parceiros da Educação, a gente tem uma escola... A gente, né, padrinhou uma escola em São Paulo, além de apoiar o programa como um todo. Educação Compromisso de São Paulo também, que é um programa grande, importante, de mudança da educação no estado de São Paulo. O Pacto pela Educação do Pará, que também é um movimento grande, importante, que nasceu esse ano e tem ainda alguns anos aí pela frente. Há uma plataforma nacional digital de educação que o MEC está começando agora a desenhar, e o Conviva Educação, que também é outro projeto que serve para os gestores municipais, né? Então, é um apoio ao gestor municipal, aquele que acabou de sentar na cadeira, não sabe nem por onde começar, o que ele faz, os 100 primeiros dias de uma gestão municipal, o que é, né? Que mundo é esse, desde a parte mais burocrática até a questão da aprendizagem, que esse gestor precisa também cuidar, né? O secretário municipal de educação também precisa zelar pela aprendizagem dos alunos, não apenas questões burocráticas. Bom, então, esses são os nossos projetos, essas são as publicações que a gente vai estar lançando esse ano. Todas elas vão estar na versão digital também, no site da Fundação. Aqui é o endereço do site da Fundação Telefônica, fundaçãotelefônica.org.br. Esse primeiro a gente já lançou, e esses próximos agora, nesses meses que seguem, a gente vai disponibilizar, sempre aberto, sempre gratuito, para quem quiser utilizar, Creative Commons, que é uma política que a gente também tenta adotar, de compartilhamento de informações. Na maioria das vezes é possível, às vezes não, por conta de parceiros também, que estão junto com a gente. Mas, para quem quiser conhecer, saber um pouco mais, esse aqui é o nosso portal. Eu agradeço a atenção de vocês. Não vou esgotar, já recebi lá a plaquinha de
tempo esgotado. Essa apresentação vai ficar disponível. Nos próximos slides tem um pouquinho de cada um, eu não vou passar, mas quem quiser depois entra no site e tem lá um pouco mais de informação de cada projeto, e eu estou aqui também disponível para a gente conversar logo mais. Muito obrigada. Mílada, queria te convidar para tomar lugar na mesa, e agora nós vamos ver a apresentação aí da Branca Luísa, do Instituto Embratel. Tá? Peço que cumpramos rigorosamente o horário, tá? Para que a gente possa ter um debate no final e sair todo mundo enriquecido daqui com a troca de ideias. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui participando desse workshop. E gostaria de parabenizar o trabalho que a Mila veio aqui agora e apresentar. É sempre prazeroso estar ouvindo esse tipo de ação, de atitudes, essa preocupação social, a preocupação de estarmos todos envolvidos. E parabenizar também os painéis também que aconteceram na parte da manhã. Também tive a oportunidade de estar ouvindo todos, então, parabéns aí pela organização do evento. Eu estou aqui hoje falando em nome do Instituto Embratel. O Instituto Embratel é a empresa com o braço social da Embratel. Nós trabalhamos em diversos projetos. Nós temos projetos de sustentabilidade, temos projetos de voluntariado, temos projetos com pessoas com deficiência. E hoje, para estar aqui compartilhando com vocês, nós resolvemos estar apresentando um projeto de Praça e Naves do Conhecimento. Esse projeto, esse trabalho é um case, tá? E nós estamos na parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro. E eu gostaria, então, de estar apresentando para vocês, e no finalzinho, então, a gente coloca um vídeo para poder sintetizar tudo isso que nós estamos apresentando. Bom, o que é exatamente essa questão da Praça e Nave do Conhecimento? Ele é um ambiente de uma inovação tecnológica, são espaços comunitários digitais, onde nós temos a possibilidade de estar fazendo a capacitação em altas tecnologias, oportunidade de mercado. Temos a questão da iniciativa para jovens ingressar no mercado de trabalho e a própria possibilidade de uma interação pedagógica, onde, junto com a Secretaria Municipal de Educação, nós também temos os alunos, usuários também desses espaços. Tá? Então, são espaços comunitários de inovação tecnológica. Na questão da capacitação em novas tecnologias, entra aqui também parcerias com a Cisco, com a Intel, onde trabalhamos a questão de aperfeiçoamento, de conexão, de colocar rede, de cabeamento. E isso tudo é apresentado para a comunidade onde estão distribuídas essas naves e praça. A do ingresso de mercados de trabalho de jovens e adultos, são oficinas e capacitações de empreendedorismo, de como trabalhar a tecnologia da melhor forma possível. E temos a questão, então, da interação pedagógica, são os alunos participando desses ambientes, eles vão até este ambiente para poder estar fortalecendo em horário extraturno, no contraturno, aquilo que eles estão trabalhando em sala de aula. Como é que o Instituto favoreceu, tá, todo esse planejamento da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia? O Instituto Embratel, então, prover a conectividade. Nós provemos para cada uma dessas naves e praça uma conexão de 30 megas, com uma banda de 100% dedicada. Nós garantimos, tá, um link full,
da alta velocidade, tanto para upload e download. Nós trabalhamos com a possibilidade de conexão para equipamentos modernos, de última geração, com sensor de presença, com touch e dentro da maior interatividade em relação a esses equipamentos. E nós trabalhamos também com a questão de fornecer o acesso ao que eles chamam de nuvem do conhecimento, é onde estão armazenados todos os conteúdos a serem apresentados e disponibilizados. A questão da inclusão social, tá? E aí, dentro dessa inclusão social, de estar disponibilizando todos esses recursos para as comunidades, a gente também está trabalhando, então, especificamente a questão da inclusão digital. Aqui, neste ambiente, nós temos um relacionamento com escala nacional e internacional, porque o acervo, dentro dessa nuvem de conhecimento, nós temos as bibliotecas digitais, inclusive fora do país. São esses cursos e as oficinas gratuitas. Nós temos os recursos de ensino à distância, numa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a questão da troca da experiência entre os visitantes. Essas naves, tá? Mais à frente eu vou estar explicando um pouco melhor como é que é a arquitetura delas. Essas naves e a praça, elas estão em comunidades de aglomerado, de pessoas onde, às vezes, mesmo estando dentro do município, nós não podemos garantir uma conexão. Então, eles são em áreas, em regiões de uma camada menos favorecida dentro do município e muitas vezes em áreas até de risco mesmo, de violência. Então, à medida que o Rio de Janeiro foi tomando essa questão da pacificação dessas comunidades, nós também fomos colocando e mostrando para eles e tirando esses jovens e favorecendo eles até uma possibilidade de recolocação do mercado. Essa troca de experiência acontece entre eles mesmo. Eles, dentro de uma praça, dentro de uma nave, eles podem estar fazendo troca de experiência com um outro colega, um outro amigo que está participando de um ambiente parecido, porém, numa outra comunidade. A praça, hoje nós estamos... A primeira nave, tá, a ser inaugurada foi no dia 1º de junho de 2012, e até hoje nós já estamos com 6 inauguradas. Nós estamos com 6, são 5 naves, assim que são chamados esses espaços, e uma são naves do conhecimento. E a outra é o espaço chamado nave do conhecimento. Depois, se vocês quiserem, a gente até explica um pouco melhor nessas dúvidas que vocês podem ter. E a outra é a Praça do Conhecimento, que fica em Padre Miguel. Então, a praça está em Padre Miguel e as outras naves, Santa Cruz, Madureira, Irajá, Vila Aliança e Penha. Nesses resultados da parceria, tá, acumulados, nós já estamos com 359 mil visitantes. Dessas 359 mil visitantes, nós temos 54 mil crianças e jovens e adultos cadastrados. Cada oficina dessa, cada curso que nós oferecemos, eles são devidamente cadastrados, e aí a gente conta também com as escolas públicas municipais. Nós temos 118 exibição de cinema, com 98 espectadores por exibição. Esses cinemas são cinemas digitais, eles são exibidos em telões externamente para o público que esteja frequentando esse espaço. Nas oficinas e cursos, tá, hoje, que estão já disponíveis, estamos as oficinas de robótica, de alfabetização digital, o de Libras. Esse Libras, inclusive, é um dos que a gente faz com o ensino à distância. Esse daqui está em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O inglês para o turismo, nós já fechamos essa turma, nós já estamos já com alunos já certificados. A possibilidade de... Por causa dos eventos, né, do Rio de Janeiro, é a possibilidade deles estarem utilizando a língua inglesa voltados para o turismo. São as oficinas de blogs, a gente mostra para eles o que eles veem, no que eles participam, como é que eles podem estar registrando. Isso aqui também é uma parceria também com uma mídia jornalística, onde eles também estão ensinando aos meninos como
trabalhar a informação, como disponibilizar a informação. Não é só o que eles veem, o que eles pensam, o que eles podem registrar. Não, tem toda uma regra e isso é trabalhado nessa oficina. As tecnologias de rede, aqui entram, então, essas parcerias de Intel, Cisco, empresas também ligadas à tecnologia. A de tecnologia de comunidade e empreendedorismo, fazer esses meninos transformarem ideias em negócio. Isso é muito trabalhado também nessa questão da oficina de empreendedorismo. A realidade virtual e educação é um ambiente muito interessante, porque os alunos das escolas públicas eles vão neste ambiente e eles têm aulas de química, de biologia, de ciências naturais, utilizando filmes em 3D, eles participam e eles interagem com outro tipo de ferramenta. Junto com a educação, como esse é um ambiente de inovação tecnológica e pública, ele também passa a ser um ambiente de cultura e lazer. Então, ali tem um encontro da comunidade, tem a questão do entretenimento com essas exibições, tem os teatros, que também temos anfiteatro também nesses espaços, espaço para criatividade, exatamente quando eles estão trabalhando com a questão das oficinas de mídias, de vídeo e essas diversas formas de estar comunicando, e os chats que eles comunicam, então, entre eles. Esse projeto ele teve uma coisa assim, até que muito interessante, que fez com que, dentro da própria Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, eles pudessem estar submetendo ao Intelligent Community Forum. E isso foi em 2012, e dentro desse fórum, esse projeto ele foi classificado entre os 21 melhores cases apresentados de uma forma global. Então, nós tivemos outros municípios, outras cidades no mundo inteiro apresentando os seus projetos de inovação, e esse projeto ele ficou entre os 21 mais bem classificados. Bom, gente, eu não sei se deu para vocês terem uma ideia, entendeu, do exatamente o que vem a ser as naves, tá? Então, assim, a praça ela tem um conjunto maior de geração, inclusive, de informações. Na praça são gerados conteúdos pelos próprios visitantes e na possibilidade de estar fazendo esse compartilhamento junto e através também das naves, tá? Só para finalizar, então. Bom, aí que agora já saiu, então, da sequência. Fica aqui, então, a apresentação. Vou estar sentada aqui na mesa. Depois, eu acho que nós vamos ter um momento para tirar as dúvidas e aí eu me coloco à disposição. Ok? Mais uma vez, obrigada. Se vocês quiserem depois também saber um pouco mais sobre esse projeto, e assim como os demais do Instituto Embratel, é o institutoembratel.org.br. Tá? Obrigada. Obrigado, Branca Heloísa, pela sua ótima apresentação. Gostaria de convidá-la a tomar lugar na mesa. Ok, obrigada. E antes de chamar a próxima palestrante, eu gostaria de registrar a presença aqui do Dr. Hélio Graciosa, que é presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas, que é uma entidade que tem capacitação para fazer desenvolvimentos, para colaborar dentro desse esforço para a utilização de TIC para a melhoria da educação no Brasil. Obrigado, Graciosa, pela sua presença. Eu gostaria de chamar agora a Paola Scamparini, da Oi Futuro, que fará a apresentação, Scampini, que fará a apresentação de 20 minutos, depois tomará lugar à mesa. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer, assim como a Branca e a Mila, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco do que o E-Futuro tem feito ao longo dos anos, né? O E-Futuro é um Instituto de Responsabilidade Social da Oi, existe desde 2001. No final desse ano, a gente vai completar 12 anos. Eu trabalho na Oi também há 12 anos, já passei por diversas áreas e estou à frente da área de educação do Instituto há 1 ano e 10 meses. Tá? Vou passar rapidamente um pouco do que é o Oi Futuro. Então, como eu falei, né, o Instituto existe há 12 anos. A gente trabalha com foco em 3 áreas: cultura, sustentabilidade e educação.
e temos como missão desenvolver e apoiar ações nessas áreas, né, de modo a promover o desenvolvimento humano utilizando tecnologias da informação e da comunicação. Passando rapidamente por cada uma dessas áreas, o eFuturo tem na área de cultura 3 centros culturais, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Belo Horizonte, 2 museus das telecomunicações também, um em Belo Horizonte e 1 no Rio de Janeiro, e o programa Oi de patrocínios culturais. Dentro da área de sustentabilidade, o eFuturo trabalha com o programa Oi Novos Brasis, que desde 2004 já beneficiou mais de 100 mil pessoas, o FIA, Fundo da Infância e do Adolescente, e também apoiamos projetos relacionados ao esporte. Desde 2005 foram mais de 50 projetos. Especificamente dentro da área de educação, eu vou estar falando de 2 grandes programas, que é o NAVE também, né, por acaso, mas, na verdade, o NAVE significa Núcleo Avançado em Educação. São 2 escolas, uma no Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e a outra em Recife, em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco. O programa NAVE existe desde 2006, em Recife, 2008 no Rio de Janeiro, e também temos um outro programa, o ECABUM, que completa 11 anos esse ano, e é uma escola de arte e tecnologia. Temos 4 escolas também, uma no Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belo Horizonte. Aqui só para mostrar, não vou entrar no detalhe desse mapa, mas o eFuturo está presente em 93% dos estados do Brasil e, na verdade, um pouco, a gente tem presente em cada um dos estados um pouco de cada uma daquelas áreas, né? Educação, sustentabilidade e cultura. Dentro da área de educação, a gente também tem como missão, né, desenvolver programas inovadores, utilizando tecnologia da informação e da comunicação, que transformem o ambiente de aprendizado, promovam protagonismo juvenil, a Mila comentou também, é um foco e é muito importante assim, na nossa concepção, a gente trabalhar a autoestima desses meninos, eles acreditarem que eles podem. A gente foca também em estudantes ou egressos da rede pública de ensino, o eFuturo só trabalha ou com escolas públicas ou com estudantes ou egressos da rede pública. E também uma preocupação nossa, agora mais do que nunca, é que esses programas tenham efeitos multiplicadores, eu vou falar mais à frente. Também temos como missão promover o pleno desenvolvimento desses jovens, trabalhar o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado. Aí embaixo tem algumas fotos de algumas escolas, a primeira lá é o NAVE de Recife, depois é o ECABUM do Rio, NAVE de Recife, NAVE do Rio de Janeiro e o ECABUM de Belo Horizonte. Eu vou agora falar um pouco do programa NAVE, Núcleo Avançado de Educação, e, na sequência, do programa ECABUM, e aí eu encerro a minha apresentação. Algumas ideias sustentadoras e contar um pouquinho rapidamente da história do NAVE, né? O NAVE foi estruturado e, na verdade, foi uma pergunta que surgiu no eFuturo alguns anos atrás: como é que a escola pode falar a linguagem do seu tempo e se preparar para formar cidadãos e profissionais do futuro? Então, foi com base nessa frase e nesse questionamento que o eFuturo começou a estudar essa questão de tecnologia e educação e começou a desenhar e formatar o programa NAVE. A gente tem como objetivo formar um jovem autônomo, solidário e competente. Então, somos um Instituto de Responsabilidade Social e é importante que esses jovens também tenham essa consciência, né, da cidadania, do seu papel na sociedade e de que maneira eles também podem retribuir nas suas comunidades, com as suas famílias, um pouco do que eles estão aprendendo através dos nossos programas. Né? Autônomo, a gente trabalha muito esse conceito, né, dele entender o papel dele e assim, ele é capaz, sim, de tomar decisões e, eventualmente, ele vai ter que arcar com essas consequências, mas a gente tenta fazer com que ele entenda o papel dele na sociedade e a gente incentiva muito o protagonismo juvenil. E competente, porque as nossas escolas trabalham com qualificação profissional, né? Os 2 programas trabalham e preparam esses jovens para serem inseridos de forma qualificada no mercado de trabalho.
O programa NAVE, ele está calcado em 3 pilares. Então, eu já falei, né? A gente tem parceria com as secretarias estaduais de educação, então é uma escola de ensino médio integrado ou profissionalizante, período integral. Os meninos chegam na escola às 7 horas e vão embora às 17, então eles ficam 10 horas diariamente na escola. A gente também tem, dentro da escola, o conceito do centro de pesquisa. Elas falaram um pouco também da importância da pesquisa no desenvolvimento da educação, eu vou falar um pouco mais à frente. E o terceiro pilar do programa é o centro de disseminação, que a gente que tem uma importância grande também e que parte do que é pesquisado, e a gente quer cada vez mais envelopar isso para poder disseminar, vai ser trabalhado nesse terceiro pilar. Um ponto importante, o NAVE Rio foi selecionado mais uma vez pela Microsoft ano passado como uma das escolas mais inovadoras do mundo. Então, é um programa mundial, especificamente nessa categoria, né, que nós entramos agora, que é o patamar mais alto do programa Microsoft. Ela foi a única escola brasileira a participar dessa premiação, e a gente já participa desse programa desde 2010. Os meninos no NAVE, eles saem formados em... Basicamente, a gente trabalha com a cadeia produtiva de jogos, isso também foi muito mencionado, né, pela Mila e pela Branca. É uma preocupação nossa também. Jogo é a linguagem dos jovens, né, é uma maneira atrativa da gente chegar até eles, inclusive. E aqui eles não jogam, eles, na verdade, desenvolvem jogos. Eles jogam também, mas o papel deles é aprender, eles aprendem a desenvolver. Então, a gente trabalha com roteiros para mídias digitais, multimídia e programação de jogos. A gente conta com alguns parceiros, o Oi Futuro, todo o curso técnico é de responsabilidade do Oi Futuro, então a gente contrata alguns parceiros. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem a PUC como um parceiro do curso de multimídia, a gente tem o César, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife, como parceiro de programação de jogos, e Planeta.com como parceiro do curso de roteiros. Em Recife, a gente trabalha exclusivamente com o César, e os jovens saem formados em técnico em multimídia ou técnico em programação de jogos. A gente tem basicamente isso, né? A Escola de Recife foi criada em 2006, inaugurada em 2006, e a do Rio de Janeiro em 2008. Dentro da linha centro de pesquisa, né, eu falei então do pilar escola, agora eu vou falar rapidamente do pilar centro de pesquisa. A gente trabalha com 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo do ensino médio integrado, depois educação interdimensional e educação, tecnologia e comunicação. Os centros de pesquisa, tanto do Rio quanto de Recife, a gente trabalha com 7 times de pesquisa. Esses times são formados por educadores tanto do técnico como também do regular. Então, é um trabalho integrado entre esses 2 grupos de educadores. E eles têm como objetos de pesquisa os temas que eu destaquei ali, né? No caso do ensino médio integrado, é o próprio ensino médio integrado. Dentro da educação interdimensional, eles estudam o protagonismo juvenil, didáticas colaborativas, gestão escolar, sustentabilidade. E no último eixo, o eixo da educação, tecnologia e comunicação, a gente trabalha com um grupo pesquisando o mundo contemporâneo, e aí o outro objeto de aprendizagem. Aí entram também as ferramentas colaborativas, redes sociais. E a nossa intenção esse ano, a gente está reestruturando o centro de pesquisa, é trabalhar com uma metodologia também mais científica, sistematizar esses resultados para poder depois também empacotar cada uma dessas metodologias inovadoras e poder também disseminar nas redes públicas de ensino. Eu trouxe só para ilustrar, isso aqui é um itinerário formativo, né, do jovem quando ele entra na escola, ele faz uma avaliação. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é um pouco do percurso que ele percorre ao longo dos 3 anos, né, do ensino médio no NAVE. Então, ele entra, a gente faz uma avaliação das disciplinas convencionais, propedêutica, né, português, matemática. A partir daí, também a gente faz uma avaliação sociocultural.
A gente trabalha com eles também um plano de vida, ele grava um vídeo logo que ele entra, quais são as expectativas, o que ele pretende em relação ao futuro. No final do terceiro ano, a gente também grava outro vídeo, depois ele compara. E é importante que ele construa, que ele acredita, né? Que ele acredite que ele tenha, que ele tem um plano de vida, qual é esse plano de vida e de que maneira a gente consegue auxiliá-lo. A partir daí, tem algumas didáticas que nós trabalhamos, como, por exemplo, a disciplina base. Durante 2 meses é feito um nivelamento das disciplinas do ensino regular, de modo que isso os prepare para o ensino técnico, né? E, enfim, a gente tem a figura do educador orientador, que trabalha com 5 jovens, tem uma série de didáticas com o objetivo final de formar um jovem autônomo, solidário e competente. O último pilar do programa, que é o centro de disseminação, a gente também está focando mais esse ano, através do centro de pesquisa, a gente ter as metodologias sistematizadas. E o que a gente tem feito é, uma vez por ano, as escolas abrem as portas e recebem educadores e estudantes da rede pública de ensino, tanto do Rio de Janeiro e do Estado, porque vão estudantes e educadores também de outros municípios visitarem. E a gente troca essas práticas diferenciadas que são adotadas e implementadas na escola. A gente gerou duas brochuras no ano passado e no ano retrasado, que contam um pouco. Tem o relato dos educadores dos times de pesquisas ao longo dos últimos anos. As 2 escolas, em relação ao resultado de Enem, né, as 2 escolas no último Enem de 2011 foram as primeiras colocadas no ranking das suas respectivas redes estaduais, ficaram em primeiro lugar. Alguns destaques também: os meninos costumam participar de jogos, de eventos relacionados a games. Então, a gente tem o SB Games, que é um super importante evento na América Latina, e eles inscrevem os seus trabalhos. Aqui eu relatei alguns, sempre eles concorrem com profissionais, né? Esses jogos aqui foram premiados em 2011. E em 2012, o NAVE inscreveu 22 títulos, os 22 foram selecionados para participarem do festival, e 2 foram premiados. Esse aqui foi premiado em diversas categorias, Cosmo Defender, e o outro, Crash Boom Monster, foi premiado numa categoria. Aqui um pouco do resultado da nossa percepção, né, dos benefícios do ensino médio integrado. O que a gente tem percebido é que a integração do técnico com o regular, na cabeça desses meninos, eles começam a entender a importância da física, da matemática, para um bom funcionamento de um jogo. Então, se eles não souberem calcular corretamente um ângulo, né, dificilmente aquele jogo vai funcionar. Então, as coisas começam a gente tem essa preocupação, né, de mostrar para eles a importância das matérias do ensino regular, e as coisas começam a fazer sentido na cabeça deles. Além disso, as matérias do ensino regular viram também temas e são protagonistas de jogos. Então, eles desenvolvem jogos, por exemplo, de uma tabela periódica de química. Então, isso tudo vai facilitando o aprendizado desses meninos. Além disso, tem integração entre os professores do técnico e do regular, que também é muito positivo. E é isso. Aqui tem um resultado de algumas pesquisas do IBOP, eu não vou passar por todos eles, que a gente fez no ano passado, mas, basicamente, o que motiva os meninos a estudarem no NAVE, no primeiro momento, são os cursos oferecidos, o método inovador e a infraestrutura, né, que a escola proporciona. 83% dos estudantes consideraram, nessa última pesquisa, ter estudado no NAVE foi importante para o desenvolvimento pessoal, e eles acreditam também que ter estudado no NAVE foi importante para darem continuidade aos estudos, o que é muito importante também. Apesar do NAVE oferecer a esses jovens um ensino profissionalizante, ensino médio, o que a gente percebe cada vez mais, esses jovens querem continuar estudando. Isso para a gente também é muito importante. 65% dos entrevistados estavam atualmente cursando faculdade, 45% com trabalho remunerado. Eu vou mostrar um vídeo muito rapidinho, de 1 minuto, depois eu vou falar do programa Oicabum e vou terminar. E aqui, na verdade, foi um vídeo produzido pelos meninos da Escola do Rio,
como é que a tecnologia, como é que essa relação de tecnologia com a educação, tá? Na visão deles, tá bom? Do NAVE, para mim, uma palavra seria convivência. Futuro. Esse colégio é inovação. O NAVE, para mim, se resume em integração. A presença das tecnologias na escola certamente muda essa capacidade dos alunos absorverem informação, porque a gente está numa sociedade que vive com isso. O que o NAVE faz é exatamente fazer esse elo entre tecnologia e ensino, conseguir dialogar entre os dois. A principal diferença dessa integração de tecnologia nos estudos é que torna muito mais agradável o aluno e melhora o seu modo de aprender. Então a gente aprende muito mais, vivendo mesmo, experimentando. E ao longo dos 3 anos de técnico, a gente acaba desenvolvendo vários aplicativos e jogos como portfólio. Tanto quem cursa roteiro, multimídia, programação, sai daqui com uma boa base, não somente teórica, mas prática e principalmente filosófica e de ética de trabalho. Bom, falando então agora do programa ECABUM, o programa ECABUM são escolas de arte e tecnologia, como eu falei, são 4 escolas no Brasil, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belo Horizonte. E a ideia, na verdade, até o próprio nome, ECABUM, é uma explosão de talentos, foi concebido há 11 anos atrás, justamente contribuindo para o desenvolvimento pessoal, social e profissional desses adolescentes. A gente também, com esse programa, a gente procura atingir jovens, estudantes ou egressos das redes públicas de ensino. E o nosso objetivo é fazer com que esses jovens se apropriem das tecnologias de comunicação e de informação nos seus processos criativos, né? Podendo assim atuar nos campos de trabalho artístico. A gente oferece cursos de design gráfico, web design, design sonoro, computação gráfica, vídeo e fotografia. O curso tem 18 meses de duração. A gente tem atualmente 650 jovens estudando nas escolas. Eles estudam no contraturno, né? Então, se eles estão... São 4 horas por dia, se eles estão ainda no colégio, eles estudam na parte da tarde ou de manhã. E a gente também trabalha com um núcleo de produção, vou falar mais à frente, que é depois do período de 18 meses, eles têm a oportunidade de continuar no núcleo de produção, onde eles vão ter um contato maior com o mercado de trabalho, eles vão receber demandas reais e vão executar trabalhos em conjunto. A Escola de Belo Horizonte acabou de ser certificada pelo MEC como uma escola técnica, então a gente está experimentando esse modelo agora em Belo Horizonte para avaliar a ampliação desse modelo para as outras 3 escolas. E a gente trabalha especialmente nesse programa com a parceria com ONGs, na parceria com ONGs locais, né? O programa está também baseado em 3 esferas, então a gente tem a formação básica, que é a Escola de Arte e Tecnologia, com 18 meses de duração. Quando ele termina esse ciclo, ele pode passar para a formação avançada, que é o núcleo de produção. É uma etapa complementar de formação, onde ele tem essa oportunidade de vivenciar a experiência do mercado, acompanhada por um educador. E agora a gente está trabalhando na 3ª esfera, que são as ações multiplicadoras, né? De estar ampliando mais o número de beneficiados através de oficinas de arte e tecnologia para educadores e para estudantes também da rede pública. Eu já falei um pouco do núcleo, né? Mas assim, eu queria só destacar um trabalho que eles fizeram para o Prêmio Portugal Telecom de Literatura o ano passado. Eles produziram num tempo bem curto 60 book trailers. Quem tiver depois da oportunidade, vale a pena. Os trabalhos ficaram assim incríveis, de realmente alta qualidade. E aqui também um pouco de resultado de pesquisa que a gente também fez com o IBOP. A satisfação com a qualidade geral dos meninos, né? Essa pesquisa também foi feita com egressos das 4 escolas. É bem alta, eles saem de lá bastante satisfeitos. É muito bom, né? Principalmente quando se trata de educação, os jovens gostarem, né, do que vivenciaram e das experiências que tiveram. Eles classificaram a experiência como 9. Eles acreditam também, 64% concordam que passam a ser mais conscientes do seu papel na sociedade. Eu falei um pouco, né, da nossa preocupação em relação a esse assunto.
Jovens trabalhando nas áreas de atuação da Uecabum, o percentual também é significativo. No caso especificamente de Belo Horizonte, vocês vão ver que os percentuais estão menores, mas é porque a pesquisa foi feita exatamente quando os meninos acabaram de se formar, então não tinha nem tido um tempo de maturação para eles buscarem uma colocação no mercado, né, ou darem continuidade aos seus estudos, mas, de uma forma geral, os índices são muito bons. E, para terminar, a gente fez a mesma coisa, a gente pediu para os jovens do Rio produzirem um vídeo mostrando essa relação da tecnologia e da arte, no caso específico da Uecabum, tem muito a ver com cultura também, e há um minutinho eu trouxe para mostrar para vocês. Os estudantes da Uecabum são todos jovens de comunidades populares urbanas. É um fato importante também, de 16 a 21 anos. Ué? Nada acontece. Bom. O vídeo eu testei, mas não está passando. Se der, eu passo depois. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Paola Scampini, pela sua excelente apresentação. Nós chamamos agora a Tatiana para fazer a apresentação dela. Como é que vai ser aqui? Tá aí? Tá aqui, ó. Ok, Tatiana, com a palavra. Aí eu queria fazer um pouquinho diferente. Porque eu não sei vocês, mas... Isso aqui? Alô? Agora tá. Eu fiquei olhando um pouco para cá, um pouco para lá. Então, eu vou ficar aqui do ladinho do telão, que eu acho que fica melhor aqui, me sinto melhor. E oportuno ser a última operadora aí da mesa, né? A GVT é a empresa autorizada, não é uma concessionária que entrou por último no mercado. Então não foi combinado, acho que não foi proposital, né? Mas a GVT está aqui por último. Eu vou falar um pouquinho mais, diferente dos meus colegas, um pouquinho mais da GVT como empresa, porque a GVT tem uma iniciativa, algumas iniciativas em responsabilidade social, mas a empresa não mantém instituto, fundação ou algo estruturado como as demais operadoras, né? Deixa eu ver se está. Acho que não está. Será que tem que ligar isso aqui? Aqui. Bom, a gente começa só com uma contextualização aqui em relação ao país e à internet. O Francisco falou um pouquinho do último pesquisa do TIC na educação. A gente tem um número um pouquinho até maior, acho que referente a 2012, ali de internautas, né, 94,6 milhões de pessoas na internet, e a gente tem aí um momento, apesar da gente estar sentindo agora um pouco de retração na economia, mas o Brasil está como a 7ª economia mundial, chegou, acho que uns 2 anos atrás estávamos em 5º, né, tínhamos subido, agora voltamos um pouco, mas um dos menores níveis de desemprego dos últimos anos, né, muita gente indo para a universidade, fazendo ensino superior, né, das camadas mais carentes, aí, que não tinham acesso à educação, e somos o 3º país em número de computadores, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos. A gente entende, como empresa, que chegou lá em 2000, nós não oferecíamos banda larga ainda, era né, a internet de escada, e a evolução foi muito rápida, né? Hoje a gente tem aí a internet presente na vida das pessoas, das crianças. Eu tenho um filhinho de 6 anos, o Pedro, que desde os 2 já tecla um pouquinho no computador, para lazer, para pesquisa escolar, né? E principalmente para jogos, como as meninas falaram aqui também. No núcleo familiar, a internet sendo usada para o trabalho, né, a gente tem muita gente no mercado informal, usando para comércio eletrônico,
para promover o seu negócio e fazer chegar ao seu cliente, né? E as mães também usando também para ajudar na renda familiar e como ferramenta para dar mais oportunidade para as crianças. A GVT está no mercado, e aí a gente entende um pouco também o nosso papel social, se confunde um pouco por ter sido a empresa que iniciou, né, dentro de um modelo aí de privatização, a competição no Brasil, né, e a gente acabou sendo, né, a gente falava antes aqui, né, não somos concorrentes quando a gente fala de assunto de responsabilidade social, mas, como empresa, somos concorrentes, e a GVT foi responsável por promover a concorrência, inicialmente na região 2, né, que hoje a gente tem a Oi, aí era a antiga Brasil Telecom, e depois também passando para a região 1 e região 3. Agora, em São Paulo, a gente tem 15 cidades e deve entrar na capital, no segundo semestre. A gente está hoje em 20 estados, aí o Distrito Federal, em 144 cidades, mas a gente costuma dizer que não temos a pretensão de ser a maior operadora, né? Se vocês vão olhar, e por isso a gente também, né, diferente das concessionárias que têm regras de universalização, então estão nas áreas rurais, estão nas áreas mais remotas, e aí, né, surge também esse papel de levar a tecnologia para lá. A GVT seleciona os seus mercados, né, como empresa autorizada e que constrói a rede do zero. Então, a gente está mais nas áreas urbanas, né, e aí não existe tanta carência por tecnologia. Por isso que depois vocês vão ver o que a gente faz, e não é infraestrutura. E a gente está hoje com quase 9 milhões de linhas em serviço de telecom e 460 mil clientes de TV por assinatura. Em banda larga, a gente construiu, aí, apesar de ter entrado no início da operação ainda sem oferecer banda larga, não existia no Brasil no final do ano 2000, quando a GVT começou a operar internet banda larga, né? Você precisava ter provedor, era internet de escada, mas lá por 2004 a gente começa a atuar nesse mercado de banda larga, e em 2009 a gente lança o Power, que é essa banda larga de até 100 mega, hoje já chega a 150, né, e com algumas características bem específicas, como a garantia da entrega da velocidade contratada, né, que a gente firma esse compromisso com o cliente, né, oferece o teste de velocidade no momento da instalação, então não fica lá o cabinho da internet para o cliente se virar e vai embora. O técnico instala e testa a internet banda larga no computador do cliente antes de sair da casa do cliente, né? E a gente tem aí 93% de adesão da banda larga entre os clientes residenciais e uma velocidade média da base de clientes que é bem acima da velocidade média brasileira de banda larga, que está em 2,2 mega, segundo o Instituto Akamai. A nossa velocidade média está em 12,3 mega, porque a gente tem aí um pouquinho mais de 80% de clientes com 10 mega ou acima, né? A gente não comercializa menos de 5 mega. E aí, para chegar aqui, né? Então, quando a gente foi olhar o que a gente faria em responsabilidade social, né? Já iniciamos já em 2001, né, começamos a fazer alguma coisa, mas lá no início, voltada ainda à infraestrutura, e em 2004 a gente começa a ter esse foco de promover o uso responsável da internet. Como uma empresa que oferece velocidades tão altas, né, de banda larga, que oferece essa janela para o mundo, né, dessa grande praça pública que é a internet, a gente percebe que um papel importante é conscientizar, principalmente crianças e adolescentes, de como usar essa tecnologia com responsabilidade. Então, a gente não atua na educação formal dentro das escolas, mas a gente produz esse conteúdo com a colaboração de funcionários da empresa mesmo, de fornecedores que estão na nossa rede de parceiros e parceiros de terceiro setor também, como a SaferNet e o CDI. Aí a gente mantém um portal, né, do uso responsável da internet, em que a pessoa pode entrar aqui e escolher entre o perfil de professor, criança ou pai.
Para professores, tem plano de aula, tem sugestões de como utilizar a internet para aula de português, para aula de matemática. Não são conteúdos de português ou matemática, mas dicas de como levar isso para a sala de aula. A gente tem o material impresso, que está aqui, depois, se alguém quiser, eu tenho alguns, que tem, no final, algumas histórias em quadrinhos, que a gente produz para falar numa linguagem mais próxima da criançada. E a proposta é que esse material seja consumido, seja lido, na presença sempre de adulto e da criança, porque criança e adolescente odeia limite, odeia que me diga como é que eu tenho que usar, além do mais, eles entendem muito mais do que nós, de internet. Então, a ideia é que isso seja um facilitador para que o tema internet e os riscos associados e as oportunidades associadas a ela sejam um tema discutido em sala de aula e em casa, Aí a gente tem um blog também com o mesmo tema, que é o Post do Bem, em que o conteúdo tem posts diários, com parceiros nossos. A gente tem já a versão desse material para dispositivos móveis, para tablets. Para criar as histórias em quadrinhos, a gente realiza concursos culturais entre jovens com os parceiros. Tem um game também que não está aqui, alguém falou de game, é um game bem simplesinho, mas que estimula o público, as crianças, a responder a respeito de como usar, de como se proteger na internet. E hoje a gente está com uma pesquisa no ar, aí, junto com a SaferNet, que está perguntando para jovens e para pais sobre comportamento na internet. Aqui são exemplos dessas histórias em quadrinhos que eu falava. Então, tem vários temas aqui, não consigo ler. Presente agora é passado. Aqui a menina que que fez um blog. Não, esse aqui até é uma situação. A gente busca muito notícias na imprensa para transformar em histórias, Então, houve um tempo atrás uma matéria a respeito de um adolescente que tinha ganhado dos pais um monte de computador, tablet, computador, tablet, máquina fotográfica e tal, tinham ido para a Disney. E aí ele tira foto de tudo aquilo, com seus equipamentos novos, e posta no Facebook. Naquela mesma noite, entram no condomínio e roubam os equipamentos todos. Então, é para explicar o cuidado que se tem que ter com essa privacidade. E hoje está muito, está muito corrente essa coisa da exposição, dizer o que eu tenho, onde eu moro, onde eu estudo. Então, a gente procura, dessa maneira mais lúdica, alertar, e tem sempre, no final, lá, uma mensagem do nosso Edu. Isso também está disponível para smartphone, tanto as historinhas como agora. Recentemente, a gente lançou também um recurso interativo em que a própria criança escolhe o final, e aí ela recebe uma mensagem por que aquele final pode ser perigoso, ou por que ele foi uma escolha mais apropriada. Os temas que estão aí no guia e no site são, especificamente, as questões dos riscos. Então, tem desde o cyberbullying, como é que funciona, como se prevenir disso, e, se acontecer, a necessidade de falar com um adulto, falar com um professor. A questão de aliciamento de menores, a questão de exposição de imagem, e o sexting, que hoje é muito comum e cada vez mais comum, especialmente em celular, que os adolescentes às vezes tiram fotos de si mesmos, ou estão namorando e aí tiram uma foto íntima, depois termina o namoro, aquele negócio vai parar na internet. Então, a gente procura abordar esses temas e dar orientações práticas de como não cair nessas armadilhas e não se arrepender depois, porque se caiu na rede, diferente. Acho que ano passado estava conversando também numa mesa redonda a respeito desse assunto, e lembrava daquele filme. Vocês são mais da minha faixa etária, um pouquinho mais. Eu tenho 41, apesar dessa carinha de não parecer. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que chama Pontes de Madison, que talvez vocês tenham visto, que é com Clint Eastwood e a Meryl Streep. Então, os filhos dela encontram um diário dela, depois que ela morreu, e aí eles vão descobrir aqueles 4 dias em que ela viveu uma aventura. Hoje, isso tudo, o diário, então, ele era guardado a 7 chaves embaixo da cama, e ninguém podia ler aquele negócio.
depois que a pessoa morria, ou era a melhor amiga, ou a mãe, alguma coisa assim. Hoje em dia, o diário está, né, a cada momento, o adolescente, talvez naquela necessidade de se sentir popular, se sentir aceito, que é natural a todos nós também, nessa faixa etária, quando nós tínhamos, mas a gente não tinha o recurso, né? Então, eles se expõem muito a muitos riscos. Então, a gente entende que tem que oferecer aí uma maneira de trazer um pouquinho para a reflexão e do que isso vai impactar na vida dele daqui a alguns anos. Então, a gente tem, bom, isso eu já falei do conteúdo que é produzido lá por nós e por nossos parceiros, né? Esse guia impresso, a gente até tem uma coisa assim de não... A gente distribui para a rede CDI Comunidade, que é do Comitê para a Democratização da Informática, para algumas lan houses que fazem parte da lan house do bem, né? Que são as lan houses que estão com a questão fiscal, de licença e tal, regular, né? Mas a gente parte do princípio que aquele negócio de ficar dando, a pessoa não valoriza. Então, a gente, dentro do próprio site, a gente divulga que quem quiser pode pedir por e-mail, e aí a gente envia, então as pessoas valorizam mais, e sempre tem, né, tem escoteiro que pede. Hoje estava acessando daqui uma pessoa que é do Corpo de Bombeiros de uma cidade de Goiás, estava pedindo material. E aí, bom, aí a gente, claro, divulga aí, procura divulgar, porque também todo esse material está no site, então está também para download, também é licença Creative Commons, então pode reproduzir, inclusive a gente coloca lá uma versão em que, se uma escola quiser, ela pode colocar a sua logo, né, no guia e fazer uma nova impressão para distribuir. E a gente faz aí, inclusive, algumas veiculações de anúncio mesmo, mas institucional, nessas revistas, a rede, que circula em telecentros, e aí também muito no governo aqui, e educação, que é voltada a professores. Aí, a gente também faz e estimula, estamos terminando aqui, que os colaboradores atuem como voluntários em escolas, né, que aqui também tem a mesma coisa. A gente tem, especialmente em Curitiba, onde a gente tem... Em Curitiba, a gente tem cerca de 5 mil pessoas, né, da GVT. Então, esse pessoal vai nas escolas no fim de semana. Também fazemos doação pontual, né, de banda larga e TV, apesar de não ser o foco. E a gente apoia aí os eventos de inclusão digital, Dia Internacional o Dia Mundial da Internet Segura, que acontece em fevereiro, e alguns outros eventos. Só para fechar aqui, esse assunto não é só para fora, mas é para dentro também. Então, os funcionários são conscientizados a respeito da segurança da informação dentro da empresa, do uso responsável também dos recursos, né, dentro da empresa, e os clientes também, e esses são os nossos parceiros sociais. Também convido vocês a entrar lá, não é a GVT, se entrar pela GVT ele está mais escondidinho, mas é internetresponsável.com.br. Obrigada, gente. Vamos para o... Em Brasília, saí do Rio de Janeiro, fui para Recife, de Recife para o exterior, ponto. A apresentação. Meu nome é Carlos Augusto. O que me impressionou aqui, e eu aí me refiro diretamente a Milada, a Paola, a Tatiana, a Branca, é que as instituições precisam redescobrir o Brasil. Não se falou no Centro-Oeste, não se falou no Nordeste, com exceção dos estados presidenciáveis. Mas eu não estou aqui com picardia de jornalista, porque eu já deixei a parte política, eu estou mais no jornalismo empresarial. Mas é muita coincidência o Sudeste concentrando as ações. E as instituições não sabem que Brasília, Tauá, aqui no Ceará, perto de Picos, no Piauí, Aparecida de Goiânia, Dourados, em Mato Grosso, detém um grande número de cabeças que impressionam os técnicos estrangeiros. Eu não vi nenhuma ação nessa região. Aqui nós temos, no Distrito Federal, cientista que vai à NASA, que é bombeiro. Por mês,
cerca de 100 estrangeiros estão recebendo visto de trabalho para fixar em residência no Distrito Federal. Por que isso? É o maior índice do país proporcionalmente. Aqui é uma metrópole com 2.600.000 habitantes. E eu não vi nenhuma ação nessa região. Aqui em Gurupi, no Tocantins, a mesma coisa. Eu morei em Recife, mas aqui em Tauá, a cidade é 100% digitalizada, inclusive no interior. Inclusive no interior, na zona rural. Nada se falou sobre isso. Então, eu sonho, com os meus 66 anos, ter a oportunidade cronológica ainda de ver que as instituições redescobriram o Brasil, e não apenas na região sudeste, onde eu me criei. É muito bonito a paisagem do Rio de Janeiro, é espetacular. Eu conheci como jornalista por dentro a capital e o interior, mas não vi nada nessa região. Felizmente, a empresa a qual eu estou ligado, mas como eu estou aqui fazendo o papel de jornalista para uma agência de notícias de São Paulo, eu não vou citá-la. Felizmente, essa empresa descobriu o Nordeste como polo de cabeças espetaculares. A partir daqui, no Centro-Oeste, vai até o Pantanal. Eu torço. Obrigado. Ok. Carlos, eu vou passar aqui para Paola Scampini, que ela é da Oi, representa a Oi, ela atua nessas regiões que você se referiu, então vou passar para as considerações dela e, posteriormente, primeiro a Paola, eu passarei para Branca Heloísa, da Embratel, ok? Oi, Carlos, tudo bem? Não, de repente eu passei rápido pelo slide, mas eu mostrei um slide aqui de atuação da Oi. A Oi está presente através do Instituto Oi Futuro em 93% dos estados do Brasil. Então, eu não me lembro de cabeça, eu vou olhar aqui, mas, por exemplo, na região do Distrito Federal, nós temos 13 projetos apoiados através de algumas áreas. Na área específica de educação, nós temos 3 escolas no Nordeste, uma em Salvador, 2 em Recife, temos uma em Belo Horizonte e uma no Rio de Janeiro. Mas a Oi, através do Oi Futuro, ela atua em outros estados, sim. Depois até eu posso compartilhar e te mostrar, a título de curiosidade, esse mapa que eu mostrei rapidamente, porque não dava para entrar no detalhe e eu realmente acabei mergulhando mais nesses projetos de educação. Mas é uma preocupação, sim, da Oi chegar no maior número de estados possíveis e realmente a gente tem realidades muito diferentes no Brasil. Então, eu só queria deixar claro esse ponto, porque eu passei, de repente, rápido, mas eu mostrei o mapa. Obrigada. Ok, eu vou passar agora para as considerações aqui da Branca Heloísa, da Embratel, que é uma empresa que tem atuação nacional, tá? Cobre todo o Brasil. Olá, Carlos. Até foi muito bom essa pergunta, porque dá até a oportunidade de a gente falar um pouco mais, porque a gente estava com um tempo limitado, então tivemos que escolher um case, e dentro do eixo e propósito do workshop, nós escolhemos um eixo onde pudesse estar falando um pouco de inovação. O Instituto Embratel ele atua desde 2001. Então, para poder assim, colocar você até de uma forma tranquila, o Instituto Embratel, a capilaridade dele é uma capilaridade, ela é federal. Então, nós estamos presentes em todos os estados, e a maior preocupação do Instituto Embratel é levar essa tecnologia do que nós temos disponível para regiões de índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, hoje, para nós adotarmos qualquer tipo de projeto, a primeira avaliação que nós vamos fazer é saber como é que está o IDH daquela região. Segundo, se existe uma outra tecnologia, talvez até de uma velocidade até maior, de uma qualidade melhor, que possa suprir, talvez, a que nós tenhamos numa distância X quilômetros de um backbone principal. Então, é nesse momento em que entra o Instituto Embratel. Para deixar você, então, um pouquinho mais tranquilo, hoje nós estamos em Tocantins, com algumas reservas indígenas. Nós estamos no Amazonas, na ilha de Marchantaria, onde eu, particularmente, eu já tive esse prazer e esse privilégio, onde o turismo, entendeu? Hoje está explorado e eu faço isso profissionalmente.
Nós estamos em 4 escolas nessa Ilha da Marchantaria, onde a gente faz uma travessia de voadeira pelo Rio Solimões, dependendo das altas e baixas do rio. Essas escolas, inclusive, Carlos, elas não têm nem energia elétrica. Então, além de nós suprirmos essa conexão, nós também temos que suprir o diesel, porque esse diesel ele alimenta o gerador, que vai alimentar as baterias dos dispositivos para esses alunos terem acesso. Nós estamos também em Manicoré, no Amazonas, em reservas extrativistas. Nós temos o apoio de conteúdo e de acompanhamento de todos os pontos do GESAC, pelo lote que foi feito com a Embratel. A Embratel entendeu que levar só a conexão nós não estaríamos garantindo a inclusão digital. Entrou o Instituto Embratel no fornecimento de conteúdos, onde nós distribuímos via CD, porque não tinha como chegar no estado do Acre, no Amapá, no Macapá, conteúdo suficiente da forma que deveria chegar, nós distribuímos através de CD. Então, assim, eu gostaria só de fazer esse apanhado. Nós estamos também em Ilha Grande, que fica dentro da Baía de Angra dos Reis, onde também não existe outra forma de chegar à conexão. Então, assim, é só de uma forma geral para você e qualquer um outro que possa ficar com essa impressão, tá, de que nós podemos estar contribuindo, sim. Obrigado pela sua interferência. Ok, obrigado, Carlos, pela pergunta. Eu queria passar, nós temos ainda 2 perguntas, eu queria que fossem rápidas as considerações, porque a gente vai ter um próximo painel aqui às 16 horas. Eu não queria tomar todo o café do pessoal. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ildomar, eu trabalho na Anatel, na área de planejamento estratégico. A pergunta que eu vou dirigir diretamente à Milada. Podia falar um pouco mais alto? Seu nome é? Meu nome é Ildomar. Ildomar. Eu trabalho na área de planejamento estratégico da Anatel. E sou pai de 2 filhos em idade escolar. A minha pergunta é para a Milada. Ela mencionou o caso em que a tecnologia, em alguns casos, ela não contribuía para a educação, para o desenvolvimento. Isso deve ter sido o caso de alguns relatórios, alguns cases. Eu queria que ela falasse um pouco mais disso e como os projetos evitam essas armadilhas ou pontos negativos da utilização de TIC na educação. Obrigado. Bom, então, conforme eu comentei, o que a gente percebe, né? Algumas pesquisas são feitas, mas sem o foco final de falar se a tecnologia ou não melhora a educação. E como você não tem um cuidado, um tratamento sobre o que você vai olhar, você simplesmente coloca lá numa pesquisa mais abrangente sobre resultado de aprendizagem de matemática no Enem. Você faz lá uma perguntinha, e você usou o computador para estudar? O foco da pesquisa não é a criança aprende melhor com matemática, mas, por milhares de correlações estatísticas, eles percebem que a pessoa que colocou sim, usei computador para estudar, pode ter tido menores resultados. E aí, qual é a manchete? O uso das tecnologias não melhora a aprendizagem. Então, o que a gente sentiu falta? De estudos bem metodologicamente científicos, focados nessas metodologias de aprendizagem com tecnologias. Então, aquele exemplo que eu dei. Então, para validar um game, o que você faz? Você faz uma prova inicial da aprendizagem de matemática, que nível você está. Aí você implementa o game, só que você cuida para que o game seja bem utilizado. Porque se você não cuida para que ele seja bem utilizado, o que você vai descobrir no final? O que a gente vem já vendo há muitos anos. Quais são as conclusões? Para o game ser bem utilizado, ele precisaria que o professor utilizasse 5 vezes por semana e não 4. Falta internet na escola para usar o game. Só 15 computadores no laboratório de informática não dá para usar o game. Então, você cuida dessas variáveis para que o game seja utilizado de fato como ele precisa ser utilizado, e aí você faz a avaliação. No final, aprendeu ou não aprendeu a matemática. Então, a gente está cuidando desse processo, porque aí você avalia o game. Porque, senão, você não avalia o game, você avalia as condições de implementação do projeto. E essas condições a gente já conhece, porque é o que a gente vem aprendendo, não só enquanto Telefônica, mas tantas outras instituições, ao longo desses anos, que é o processo de implementação de projetos. Então, e aí tinha uma outra pergunta também, eu acabei... É isso, cuidar da implementação
e fazer com que a pesquisa olhe para aquilo que você quer, que a aprendizagem do aluno é a relação com o game, e não fazer essas generalizações que acabam acontecendo. Obrigado aí, Odomar, pela sua contribuição. Eu acho que a pergunta foi respondida. Foi respondida. Eu queria passar para uma última pergunta e depois a gente encerrar, tá, com a resposta, para que a gente não tome todo o intervalo. A gente ainda tem 15 minutos, eu não quero tomar o café de vocês aí, tomar o intervalo do café. Por favor, se identifique. Boa tarde a todos, meu nome é Guto Belucci, eu sou de Londrina, sou conselheiro de Sercontel, vice-prefeito da cidade. Quando a gente... E também eu tenho uma intimidade com a educação, eu venho de uma família de autores e editores de livros didáticos, né? E conheço bem o ambiente, né? A gente, olhando a escola pública, né, lá na escola típica de qualquer cidade, uma escola, seja do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio, a gente vê uma completa falta de infraestrutura, né? A gente vê um professor mal formado, né, mal familiarizado com as tecnologias, que não consegue, né? E a gente vê também problemas seríssimos no conteúdo. Tá? O governo se esforça, com o Plano Nacional do Livro Didático, no último PNLD, o livro didático é acompanhado por conteúdos digitais, enfim, existe toda um ambiente, né, quando a gente está falando assim de ambiente para a realização do investimento, eu estou lendo ali o que está escrito no nosso título atrás ali do painel. Tá? Então, esse ambiente que é a realidade da educação brasileira. Eu acho que todos estão de parabéns em suas organizações, em seus institutos, projetos fantásticos, né, muito bom, bastante interessantes, né, experiências fantásticas, com muita geração de conhecimento. A gente vive nesse processo de mudança entre a questão do livro digital, né, para o livro, do livro de papel para o livro digital. As editoras, né, estão todas, né, quem conhece esse ambiente sabe que existe aí uma certa movimentação nesse aspecto. Porém, eu queria perguntar, talvez uma só de vocês pode responder por questão de tempo, como é que vocês, como é que vocês enxergam a inserção dessas grandes empresas, né, que recebem do governo, né, subsídios através dos bancos, né, grandes empréstimos, né, que são desenvolvidos justamente para criar essa infraestrutura de comunicação. Quando eu penso lá na frente, o Brasil daqui a 10 anos, eu vejo essas escolas conectadas, eu vejo os alunos usando o tablet, né, e vejo isso no Brasil inteiro. Então, eu queria ver com vocês como é que está o alinhamento, né, com as políticas públicas, né, como vocês veem, como vocês comunicam com o Ministério da Educação, para que vocês participem, né, estrategicamente do desenvolvimento dessas políticas públicas. Alguém quer responder? Eu só queria, antes da resposta aí, queria que fosse respondido em 2 minutos, para a gente encerrar, que as empresas de telecomunicações não recebem nenhum subsídio do governo. Tá certo? Os empréstimos são feitos a elas a nível de mercado, de tal forma que não há subsídio. Essas são atividades empresariais que nós temos e que são custeadas pelas empresas. Eu vou responder a sua pergunta. Tá? Nós temos uma articulação muito forte com o governo, com o Ministério das Comunicações, o Ministério da Educação. A gente está propondo para o governo, aí, através de grupo de trabalho, soluções completas com TIC, e desenvolvimento de conteúdo para atender essas necessidades, e estamos contribuindo de forma concreta com o atendimento de cerca de 70 mil escolas públicas até 2025, de forma gratuita. Tá? Então, essa é a contribuição que a gente está dando, e agora nós queremos passar a contribuir com o governo exatamente dando sugestões de políticas públicas para que se possa fomentar as soluções completas de TIC para a educação, que esse é o grande problema, é a falta de conteúdo. Ok? Obrigado, e eu queria agradecer a presença de todos e pedir desculpa aí pela entrada do intervalo. O nosso próximo painel é às 16 horas. Obrigado. Hein?